a minha diretora fala que vai fazer assim, ó, pra me avisar que começou e eu não consigo enxergar. Olha que eu tô de óculos hoje. Pessoal do meu canal, boa tarde. Eu estou com uma pessoa maravilhosa aqui hoje, uma pessoa que eu admiro muito. E ontem ele brincou comigo, falou, ó, não me chame de senhor, porque, né, é difícil pra mim, mas eu tento e eu não consigo. Aqui está o professor da Vitória, meu professor também, porque muita coisa eu aprendi com ele. Rafael, querido professor Rafael. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito feliz do senhor estar aqui. E acostume-se com o senhor, mas não é porque o senhor é senhor, é porque eu respeito, porque é professor. E eu gostaria que o senhor desse as boas-vindas ao pessoal do meu canal. Sim. E já queria que o senhor começasse falando quem é o professor Rafael. Ai, meu Deus. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, de verdade. Eu acompanho o seu canal muito antes de eu saber que eu viria para cá, desde o primeiro. Né? Primeiro que a gente tem uma amizade, um respeito muito legal por conta da Vitória, mas mais vocês, né? Porque a Vitória é meio bagunçada. Tô brincando, mas é uma família muito querida, então para mim é um prazer estar aqui. Eu quero começar dizendo que é muito importante o que você vem fazendo, porque nós estamos num período complicado, onde as pessoas não conversam, não se permitem conhecer, as diferenças têm separado as pessoas. E quando você traz alguém aqui, eu vejo, quando eu assisto os vídeos, eu estou me permitindo conhecer outras pessoas. Né? Eu conheci tem aquela menina que veio, que tem o trabalho com os animais, eu fiquei encantado, né? Isso. Então, assim, é muito legal essa iniciativa de você fazer um vídeo batendo papo com as pessoas, porque nós que estamos lá do outro lado, estamos conhecendo pessoas que tem na nossa cidade e que fazem um trabalho incrível. Então, é muito louvável esse trabalho de vocês. Que bom, professor, que bom. Entrando, quem é o professor Rafael? Exato. Quem é o professor Rafael? Eu sou o Rafael Beck, sou professor de teatro, diretor de teatro, e hoje, acima de tudo, se eu pudesse me definir, eu sou um cidadão comum que tem a arte como emprego, né, como meu trabalho, e que é muito preocupado com as questões da cidade, porque eu acho que todo artista, todo professor, todo pedreiro, todo médico, a gente tem uma função social, uma função dentro da cidade, que é de transformar a cidade para que ela seja melhor para a gente, para os nossos filhos. Então hoje eu sou uma pessoa muito preocupada em como a gente vai viver bem nessa cidade. E aí é lógico que o meu instrumento de trabalho é a arte. É a arte. Então eu acho que eu sou um cidadão comum, artista, mas que nesse momento tem se preocupado muito em fazer com que as pessoas entendam a sua função dentro da cidade. Acho que é isso. Ótimo. Professor, uma pergunta. Hoje o teatro, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas. Na minha vida, porque não sei se eu contei para o senhor, mas eu comecei com o Soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes. Perfeito. Comecei a fazer teatro com o soneto. E eu me lembro que nas peças, quando eu participava, era um momento muito importante na vida das pessoas. Tanto daquelas que faziam, quanto daquelas que assistiam. O senhor acredita que hoje o teatro ele é uma peça importantíssima para realizações? Sim, eu acho que o teatro, assim como toda a expressão artística hoje, é fundamental. Veja, nós estamos num período de quarentena por conta do coronavírus e tudo mais. E os artistas são os primeiros a sofrer esse impacto. Por quê? Porque o músico do bar, por exemplo, não tem o bar para tocar, né? Assim como os bares também. No entanto, são esses artistas que vão para a internet para fazer live, para que as pessoas mantenham-se ali esperançosas de que tudo vai ficar bem, que tenham distração, que tenham alegria. Então, hoje, a arte,
eu acho que esse momento é também para a gente pensar nisso, em como a arte tem o poder de unir as pessoas. Exato. Né? E de nos dar mais esperança, de que as coisas vão ficar bem, sabe? É muito engraçado porque lá no meu grupo de teatro, cada um vem de um lugar, cada um tem uma história. Certo. E em determinado momento, essas histórias elas têm um ponto-chave onde ela vira. E aí não resta outro caminho a não ser ir para a arte. Porque a pessoa precisa se comunicar, precisa falar, precisa entender o que está acontecendo dentro dela. Entendi. Então eu acho que é um momento de descoberta. Por isso que eu falei aquela coisa da sociedade, que a gente precisa saber qual é o nosso papel na sociedade. Porque eu acho que é um momento de cada um agora olhar para a sua história, para o que você faz e entender qual é o significado disso, né? Eu acho que eu entendi nesses tempos que a arte ela tá ali para que a gente fale para outras pessoas que vai ficar tudo bem e que pode ficar tranquilo, sabe? Vai passar. Entendi. Então eu acho que além dessa coisa de realizar, de se realizar, de se encontrar, de pensar, né? Porque a arte faz a gente pensar. Faz. Bastante. Mas nesse momento do mundo eu acredito que ela está para nos unir. Então, por exemplo, você vai na igreja. Todas as vezes que eu vou na igreja, o momento que mais me toca é a hora do louvor, a hora da música. Certo. Porque ela me faz encontrar com o meu divino muito rápido, né? Então eu acho que a arte tem esse poder de comunicação, de falar direto com o coração, que é uma coisa incrível. Assim. Talvez seja isso, talvez eu esteja errado também. Não, eu creio que sim. Professor, nas suas aulas de teatro, eu creio que o senhor já tenha percebido que existem todos os tipos de pessoas. Sim. Eu conheci muitas pessoas que têm uma vida muito difícil, talvez até algumas dependências químicas ou outros tipos de dependências. Sim. E no teatro essa pessoa se achou. Nossa, isso bastante. Acontece? Muito. Porque às vezes a pessoa, não é uma regra, mas às vezes a pessoa tem algumas dependências, sente falta de algo que não consegue entender o que é essa falta. Certo. E aí elas procuram em outras coisas, né? O teatro, ele faz sempre a gente, nos exercícios, nos encontros. Nossa, os encontros do meu grupo, eu queria que vocês fossem um dia. É uma terapia. Existe um momento que a gente fica ali 1 hora e meia, só conversando sobre a vida. E aí chora, ri, mas é mais choro. Porque é o momento que a gente tem pra extravasar. Pra desabafar também, né? E aí a gente eu acho que quando você identifica no outro que ele também tem falta de algumas coisas, que ele também tem problema, que ele também tem... Porque isso é humano, mas às vezes a gente se isola tanto que a gente acha que só nós temos um problema, né? E aí o teatro ele tem esse lance da identificação. Eu identifico em você que você tem os mesmos problemas que eu. Sim. Mas naquele momento que a gente está ali, nós podemos extravasar em outras coisas. Afinal, o teatro, ele permite você viver outras vidas que não só a sua. Sim. Né? Você pode... Eu fiz uma peça que é bem conhecida, o Corcunda de Notre Dame. E, lógico, eu era corcunda, né? Porque... era o que tinha pra mim. Era o que tinha. Príncipe eu nunca fiz, mas príncipe é sem graça também. E tudo bem, não tem conflito, né? O príncipe só aparece pra salvar a princesa, eu não sou isso. E aí, mas brincadeiras à parte, o Corcunda de Notre Dame me mudou. Porque ele tem aquela figura grotesca, que é o Quasímodo. E aí, como que é você se sentir rejeitado pela sociedade? Existia um lance ali da religião católica na época da França, que era muito incisiva. Então, você nem a igreja, nem Deus te aceita, né, na cabeça do personagem. E aí, isso me fez eu pensar e ver o mundo de uma forma tão diferente. E aí eu comecei, cada personagem meu, buscar isso neles, assim, na vida. Como que é um cara que tá, sei lá, um assassino? Qual que é a motivação que ele tem pra isso? Sabe? E lógico, a gente não pode romantizar né? o assassinato. Mas a gente pode entender e praticar, assim, o perdão. Falar, pera um pouco também, eu consigo entender essa pessoa, não quer dizer que o que ela faz é certo, mas quer dizer que eu tenho a capacidade de enxergar nela alguma humanidade.
Sim. Eu acho que o ponto é esse, é enxergar nas pessoas e nas situações a humanidade, o erro, sabe? E entender o erro e, enfim, com tudo, essa bagagem de sentimento que a gente tem, colocar aquilo em prática. Professor, qual foi o personagem que mais marcou a sua vida? Que você tenha feito. Agora eu falei você, olha só, tô começando a ficar bem. Tô começando a ficar bom, Estamos gente. evoluindo. Tá começando a melhorar. Vamos lá. Qual que é o personagem que você fez, que você representou e que te marcou muito mesmo, assim, ao ponto de você, antes de entrar, você ter aquela emoção e depois que você saiu, você chorou mais ainda de emoção e falou, nossa, esse foi o personagem que realmente mexeu com a minha vida. Sem dúvida foi o Quasimodo do Corcunda de Notre Dame. Foi um ponto de mudança na minha vida. Mas eu vou falar de outro que não marcou tanto, mas me marca toda vez que eu apresento, porque é uma peça que eu ainda apresento, que é o Cabrabão mesmo. O meu grupo chama Cabrabão e tem um personagem que é o Cabrabão. E na peça que eu faço, que chama Rita e a Pipa, ela é uma peça que eu escrevi e que tem muitas coisas que aconteceram de verdade na minha vida. Então, ele é o pai, ele tem que explicar para a filha que a mãe morreu. E que o que ela está sentindo, o luto, é importante para o crescimento dela. Que é uma coisa triste, mas é uma coisa que ela pode usar para o bem dela mesmo. Né? Que a gente só sente saudade de quem ama, que a morte é inevitável, vai acontecer e a gente precisa estar preparado para lidar com ela. E eu uso isso como metáfora, mas na verdade eu estou dizendo de rompimentos que eu tive na minha vida. Então, muitos diálogos que o Cabrabão tem com a filha, que é a Rita, que é a Carolzinha, que deve estar assistindo a gente com certeza. Falar nisso, Carol, até agora você não decide se vem, se não vem. Pelo amor de Deus. Professor, pede aí pra ela, porque até agora eu falei pra ela, ela não me deu. Está intimada, não tem dessa, não tem escolha. E aí, esses diálogos foram diálogos reais que eu tive com os meus filhos. Então, por isso que eu acho que esse personagem, essa peça, ela me marca porque eu estou sempre lembrando do que eu falei para os meus filhos, porque às vezes a gente fala uma coisa pro filho, mas a gente não vive o que a gente fala. E para eu sempre viver o que eu falo para eles. Que família nós vamos ter com ou sem a mãe, que a nossa família vai estar onde a gente denominar que ela está. Né? Então, às vezes tem muito filho, por exemplo, que é criado só pela mãe, ou só pela avó, ou só pelo tio, pela tia. E que a família está dentro daquela casa. Que é onde eles determinam. Essa é a minha família, quem cuida de mim, né? E é muito doido isso, porque o impacto que causa nas pessoas, acho que porque tem verdade, é muito grande. E a peça é uma peça que tem bom humor, que é tranquila, sabe? Mas eu acho que é esse. Agora pro Rafael pai. A última pergunta. Meu Deus. Minha diretora, como é que tá aí? 13 minutos. Pois é, minha diretora vive falando que eu falo demais, que eu estico demais as minhas entrevistas, mas não tem como não esticar com o professor Rafael. Professor Rafael, como é o pai? Rafael, o pai Rafael é aquele que fala pro filho o que o seu pai falava pra você ou não? Ai, meu Deus. É os dois. Eu acho que ser pai pra mim tá sendo uma grande descoberta, porque eu fui pai muito novo, casei muito novo, foram erros que a gente faz pelo meio do caminho, né? E aí eu tenho 3 filhos, um de 16, um de 14, que vai fazer 15 Mas agora. eu tava achando que o senhor tinha só um. Não, o senhor já tá com 3? Eu tenho uma turma. Jesus do céu! E tem o Lourenço de 4 anos. Sim! Oh, meu Jesus! E aí, então, é isso que a gente faz. Mas tudo bem. Mas é incrível isso, porque eu estou sendo pai de 2 adolescentes, que você sabe quanto é difícil. Sim. E o pai do Lourenço. Então, eu estou curtindo a paternidade, na verdade, agora. Então, os adolescentes têm quantos anos? Tem 16 e 14. 16 e 14. E o Lourenço? 4. Nossa, então o senhor está tendo que desempenhar uma função dupla. Pai de adolescente e pai de um menino de 4 anos. Isso. E aí é uma coisa muito doida. Por quê? Porque os outros 2, nesse período que eles tinham 4 anos,
Era um período que eu era muito jovem, estava recém-separado, eles moravam comigo, com a minha mãe, mas, assim, eu tinha que estudar, trabalhar e ser pai. Mas não dava tempo de eu curtir meus filhos, porque eu tinha um monte de outras coisas para resolver, para garantir que eles ficassem bem como estão hoje, ainda bem. Certo. Mas, hoje, eu vejo o Lorenzo, com 4 anos, descobrindo palavras, descobrindo sentimentos, descobrindo... ele está escrevendo o nome dele, e isso eu não vi dos outros dois. Não viveu. Não vivi. Tá certo. Eu vi, mas não vivi. Exato, é isso, perfeito. Exato. Colocação. Então, assim, é uma descoberta. E aí, é lindo ver essa descoberta e é assustador ver o que eles vão se tornar. O que ele vai se tornar, que é os de 16. Porque a gente tava falando aqui fora do ar, como é difícil hoje com festa, com valores. O mais difícil para mim é explicar valores, sabe? Porque você fala assim, ó, meus filhos estudam, beleza, estudar você consegue dar um estudo do jeito que dá, mas você consegue pôr comida na mesa, se você trabalhar muito, ir atrás, tudo, mas os valores, pra mim, é a chave, é muito difícil. É muito difícil você explicar para eles o porquê que isso é certo ou porquê que aquilo é errado. Como que a sociedade vai te julgar por isso e não por aquilo. E olha que eu faço teatro, que eu tenho uma cabeça relativamente aberta, mas não é para todas as coisas. Tem coisas que... Exatamente. Então eu tenho o discurso do meu pai, um pouco. Tenho o discurso meu? Tenho. Também, de valores meu. Mas tem discurso que eu tenho que criar na hora que eu não sei o que eu faço. E eu falo, meu Deus, como eu explico isso? E lá com o senhor tem assim, por exemplo, a Vitória, ela tem assim, uma característica. Ela fala assim pra mim, mas o meu irmão teve ou não tive? Ela adora falar isso de quando eu conheço ela. Eu não posso. Por que o meu irmão pode e eu não posso? Com o senhor tem isso lá também? Nossa, tem muito. É que eu só tenho menino, né? Então também tem... Existe essa diferença também. Não saberia ser pai de menina. Quando iria vir o Lorenzo, se fosse Cecília, eu não sei o que eu ia ser de mim. Mas tem essa coisa assim, porque ele pode, porque não pode. Porque são personalidades totalmente diferentes, indivíduos diferentes. Totalmente diferentes. Aí você, por exemplo, lá o meu mais velho é bem mais malandrinho, ele já... Sabe, ele entende. O outro do meio, ele é. Nossa, parece que. Sabe, passou um pássaro da paz e jogou. E aí, então eu falo assim, mas por que. Porque você é mais inocente. Se você for nesse tipo de ambiente, vão te passar a perna. Mas e pra quando a Vitória era pequenininha, ela queria ir em alguns lugares, eu falava pra ela que eu tinha medo, porque eu botar alguma coisa na bebida dela. Sim, aí eu começava a fazer os terrores, assim, mas aí ela mesma decidia por ela que ela não queria ir e pronto. Melhor coisa. Mas, falando em menina, essa menina que o senhor está vendo aqui, fez uma lembrancinha pro senhor, que é uma lembrancinha do canal que a gente oferece para as pessoas que vem até aqui. E ela é muito talentosa. Eu não consigo parar de falar isso. Até hoje ela estava aqui falando, nossa, mãe, não precisa ela ficar falando. Mas eu falo porque eu tenho assim um orgulho imenso da capacidade, né, que Deus deu para ela. Aí ela botou aqui para Rafael Vitória Marques. E aqui esse quadro tá escrito o seguinte. Quer mais giló? Agora a Vitória explica aí o giló. O que é mais giló? Não quer? Ela não quer explicar. Gente, incrível. Ela não quer explicar. Tá, mas olha. Eu amei muito. Tá aqui. Porque tem um significado. Quer mais giló tem um significado. Tem um significado? O senhor pode falar ou não? É de uma peça que a gente fazia. Sim. Eu sou apaixonado em Guimarães Rosa, né? Nossa. E aí tinha uma peça lá que ele falava muito E a mulher falava que era Aline, né? Aline, Ele falava, quer mais giló? E eles se enganaram com quer mais giló. Então, na hora que ela tava fazendo esse desenho, eu falei, mas por que será que ela tá fazendo esse desenho? Deve ter algum significado, mas eu vou deixar para perguntar para o professor Rafael. E aí o que acontece? Ela falou assim, não precisa ler a frase. Não, eu entendi. A frase. Eu entendi agora por que ela não queria que... Mas, professora, com todo o amor e carinho pro senhor, e obrigada pelas inúmeras
pelas inúmeras apresentações, né? Eu fui em várias, inclusive agora há pouco tempo eu fui os embalos de sábado à noite, o professor me presenteou e eu com aquelas senhoras lindas, maravilhosas de 70, 80 anos dançamos no teatro, foi muito bom. Quase que eu subi no palco para dançar com os meninos, mas como eu não tinha aquelas botas, aqueles brilhos todos, eu falei, não vou. Mas o dia que eu tiver, com certeza quando eu vou. Quando passar a quarentena, vai vir um show que você vai adorar também, que eu já reservei seu convite. Nossa! Mas é surpresa. Meu eu não posso divulgar, porque a gente tá na quarentena. Não pode. Não dá pra saber. Professor, muito obrigada. Eu muito obrigada agradeço, pelas peças e pelas maravilhas que o senhor tem difundido. E principalmente com aquelas pessoas que a única motivação da vida delas era usar drogas, era rua, era outras coisas, e agora há uma mudança. E essa mudança é o teatro. Isso é muito bom, porque nós sabemos que Deus tem um propósito para todas as coisas. E Deus tem trabalhado muito através desse trabalho também de teatro. E professor Rafael, fica aberto aqui as outras vindas do senhor. E faremos um quadro, mas não esse Quer Mais de Ló. A gente vai fazer de outra coisa. Eu amei esse. Vai para o meu cantinho que eu gravo vídeo lá, eu amei muito. Bom, eu quero agradecer muito, assim, eu sei que o tempo já foi aí, mas rapidinho. O senhor viu que ela fica fazendo sinal toda hora ali, né? O senhor percebeu? É uma loucura. A gente ignora, Vitória. Eu quero agradecer muito, falar que ela não me cumprimentou no meu aniversário, mas agora tá valendo muito a pena. E obrigado por esse trabalho de nos apresentar pessoas muito importantes da nossa cidade. Tenho certeza de que vai fluir muito mais. Bom, pessoal, eu vou deixar depois... tem Facebook... Tem Instagram, essas coisas todas. Depois eu quero que o senhor me passe, que eu quero colocar no card do vídeo também, para que o pessoal acesse, tá joia? Pessoal, beijo pra vocês, amei. Professor, obrigada, valeu, eu que agradeço, tá? Tchau, gente, beijo, tchau. Ai.